Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? Caros fiéis, há 2 domingos entramos no tempo da Septuagésima, conhecido também como Antequaresma. A Septuagésima remonta pelo menos ao tempo de São Gregório Magno. Ela consiste na preparação remota para a Páscoa, uma vez que a Quaresma é a preparação próxima e o tempo da Paixão, dentro do qual está a Semana Santa, é a preparação imediata. Sendo assim, hoje estamos no domingo da 50ª, porque no próximo domingo estaremos na 40ª, ou seja, na Quaresma. Esses 3 domingos que precedem a Quaresma e que compõem o tempo da Septuagésima, esse tempo litúrgico de apenas 3 domingos tem um objetivo muito simples: evitar a passagem brusca do tempo após a Epifania para o tempo da Quaresma. A Septuagésima, portanto, é uma prova da sabedoria da Igreja, que não nos introduz na penitência da Quaresma sem antes ter introduzido as nossas almas no espírito de penitência. Isso quer dizer que o tempo da Septuagésima ainda não é um tempo de penitência, mas um tempo que favorece o espírito de penitência. Ou seja, um tempo litúrgico em que nós já começamos a considerar a necessidade de fazer penitência. Nesse sentido, a liturgia desses 3 domingos que precedem a Quaresma procura nos convencer a fazer penitência, procura nos acostumar com a penitência, a fim de que possamos entrar no tempo quaresmal com boas disposições de espírito e não sejamos vencidos pelo desânimo ou pelo cansaço. É por esse motivo que a cor litúrgica do tempo da Septuagésima é a cor roxa. No rito tradicional, nós não passamos para a cor da penitência apenas na quarta-feira de cinzas. Da mesma maneira que no tempo da Septuagésima, a liturgia se torna mais sóbria, porque omite o glória aos domingos e o aleluia em todas as missas, até o sábado santo. De fato, esses sinais litúrgicos preparam o nosso espírito para a penitência quaresmal. Mas não apenas. Devemos observar que as leituras do tempo da Septuagésima procuram, cada uma delas, ao longo desses 3 domingos, as leituras procuram produzir em nossa alma aquelas disposições necessárias para se tirar muito fruto da penitência quaresmal. É por esse motivo que, faltando poucos dias para o início da Quaresma, a liturgia desse domingo lê o hino à caridade, extraído da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. A Igreja não pode permitir que façamos algumas penitências por hábito, por costume, por conveniência ou por qualquer outro motivo e nos esqueçamos do mais fundamental, que é a caridade. Como acabamos de ouvir na Epístola da Missa, ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, se não tiver caridade, de nada valeria. Portanto, caros fiéis, o que conta em nossas penitências não é tanto o sofrimento ou a privação. O que conta é, sobretudo, a caridade. Sem a caridade, mesmo a renúncia de todos os bens materiais não teria nenhum valor sobrenatural diante de Deus.
Mas afinal de contas, caros fiéis, por que a caridade é tão fundamental? Por que ela é tão indispensável para que as nossas obras sejam dignas de recompensa na eternidade? Antes de tudo, devemos afastar de nós essa noção errônea, essa noção equivocada de que a caridade é o mesmo que dar esmola aos pobres. Não, a caridade não é apenas esmola. A esmola é uma obra de caridade, ou melhor, uma obra de misericórdia corporal. No entanto, nós podemos dar esmola aos pobres e mesmo assim não fazer uma obra de caridade. Mas então, o que é a caridade? Pois a caridade é uma das 3 virtudes teologais que recebemos do batismo. A caridade consiste no amor sobrenatural a Deus. Pela caridade, Deus nos faz entrar, Deus nos faz participar daquele amor com o qual as 3 pessoas divinas se amam mutuamente no mistério da Santíssima Trindade. Portanto, não pode haver virtude mais nobre, mais excelente do que a caridade. Nenhuma virtude nos faz tocar de tão perto o mistério da Santíssima Trindade do que a caridade. É por esse motivo que a caridade é absolutamente indispensável para que as nossas obras tenham um valor sobrenatural, ou seja, para que tenham mérito. Como a caridade é o amor sobrenatural a Deus, isso significa que é a caridade que nos faz desejar a Deus como nosso fim, como o sentido da nossa própria vida, o nosso sumo bem, isto é, aquele que realiza plenamente a nossa felicidade. Sendo assim, para que as nossas obras tenham valor sobrenatural, para que as nossas obras tenham peso de eternidade, enfim, para que as nossas obras tenham mérito, é indispensável que o motivo dessas obras seja o amor a Deus. Se o motivo de uma obra for o amor a Deus, essa obra está ordenada ao nosso fim último. Essa obra tem peso de eternidade. Enfim, essa obra tem mérito diante de Deus. Se o motivo da obra for o amor a Deus. Por outro lado, se o motivo de uma obra não for o amor a Deus, mas qualquer outro motivo humano, nesse caso, como diz São Paulo na Epístola da Missa, ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, se não tiver caridade, de nada valeria. No entanto, caros fiéis, não nos esqueçamos de que a caridade é uma virtude. A caridade não é um sentimento. Não basta alguém declarar que agiu por amor a Deus, que fez sacrifício por amor a Deus, que deu esmola por amor a Deus, sendo que essa pessoa não vive em estado de graça. Se a caridade fosse um sentimento e nada mais, qualquer pessoa poderia dizer que praticou uma determinada boa ação por caridade, mesmo que essa pessoa viva no pecado ou em algum erro contra a fé. Pelo contrário, a caridade não é um sentimento. A caridade é uma das 3 virtudes teologais, com a fé e a esperança.
o que significa que uma alma não pode exercer a caridade se ela não se encontra em estado de graça. E tampouco crê em tudo aquilo que a Igreja ensina e professa em sua santa doutrina. Assim como um cadáver não pode comer nem beber, do mesmo modo, se Deus não vive em nossa alma pela graça santificante, as virtudes que nós recebemos do batismo, nesse caso, estão mortas. O que significa que nenhuma de nossas obras tem valor sobrenatural diante de Deus. É por esse motivo, aliás, que nós devemos procurar o sacramento da confissão sempre que necessário. E o quanto antes, caso tenhamos a infelicidade de cair num pecado grave. E se porventura tivermos dificuldade para encontrar um confessor, neste caso, um ato de contrição perfeita, o arrependimento sincero dos nossos pecados por amor a Deus, já nos obtém a graça santificante, com a condição de que tenhamos o firme propósito de procurar o quanto antes o sacramento da confissão. Mas enquanto isso, saibamos que nós devemos deixar de receber a comunhão até que tenhamos nos acusado devidamente dos nossos pecados graves, e recebido a absolvição. Mas a contrição perfeita já nos antecipa o estado de graça. Em resumo, caros fiéis, se a Igreja quer que tenhamos a caridade diante dos olhos da nossa inteligência, faltando poucos dias para a Quaresma, é porque a caridade é uma virtude fundamental. A caridade é uma virtude indispensável para que a nossa penitência quaresmal tenha valor sobrenatural, para que tenha peso de eternidade. Enfim, para que a nossa penitência quaresmal tenha mérito diante de Deus. No entanto, caros fiéis, uma última questão sobre a caridade merece a nossa atenção. Se a caridade é o amor sobrenatural a Deus, como é possível amar a Deus? Como é possível agir com caridade ou fazer obras de caridade? Enfim, como é possível amar a Deus quando as nossas ações ou as nossas obras se dirigem aos homens, isto é, às criaturas, e não ao próprio Deus? A razão disso é simples. Por um lado, devemos reconhecer que a caridade é uma virtude una, ou seja, não existe duas virtudes da caridade. Existe apenas uma única virtude da caridade. Por outro lado, saibamos que a caridade pode se dirigir diretamente a Deus ou indiretamente a Deus. Quando a caridade se dirige diretamente a Deus, nós amamos a Deus nele mesmo, em sua bondade infinita, digno de ser amado sobre todas as coisas. Porém, quando a caridade se dirige indiretamente a Deus, nós amamos a Deus em nós mesmos e no nosso próximo. Na medida em que nós desejamos a nossa própria salvação e a salvação do próximo, pois queremos que Deus seja amado e glorificado em todas as suas criaturas. É por esse motivo, aliás, que São Tiago diz em sua epístola: a fé sem obras é morta em si mesma. Se alguém diz que ama a Deus, mas não procura a própria salvação e não se interessa pela salvação do próximo, essa pessoa se engana a si mesma. Porque, como já sabemos, a caridade não é um sentimento,
A caridade é uma virtude. Sendo assim, um católico que vive na graça santificante deve necessariamente exercer a caridade, procurando a própria salvação e interessando-se pela salvação do próximo. E nesse sentido, mesmo uma simples esmola oferecida a um indigente pode ser uma obra de caridade, na medida em que suprimos uma necessidade corporal do próximo, a fim de que ele possa cuidar mais facilmente da própria salvação. E aproveitando dessa ocasião para motivá-lo a rezar sempre e a ter confiança na providência. Então, se podemos exercer a caridade diretamente e indiretamente, isto é, se podemos amar a Deus nele mesmo ou em suas criaturas, isso significa, caros fiéis, que não há sinal mais infalível do amor a Deus do que o amor ao próximo. Nós podemos nos enganar julgando-nos bons católicos, julgando-nos almas de oração, julgando-nos devotos e zelosos da glória de Deus, porque nos sentimos bem quando rezamos, porque lemos e estudamos a nossa santa doutrina, porque gostamos de frequentar a Santa Missa e os sacramentos. Porém, quando devemos exercer a caridade para com o nosso próximo, quando devemos ser caridosos com pessoas naturalmente desagradáveis, com pessoas difíceis, com pessoas que nos feriram no nosso passado, e, sobretudo, quando devemos exercer a caridade para com os nossos inimigos, logo o nosso fervor se evapora e descobrimos muita secura em nossa alma, muita dureza de coração. Enfim, descobrimos que não estamos tão avançados quanto pensamos. É por isso que São João diz em sua epístola: se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, é incapaz de amar a Deus a quem não vê. Em outras palavras, caros fiéis, a caridade é uma virtude una. Ninguém pode pretender amar a Deus se não exerce a mesmíssima caridade para com o próximo, se não perdoa as injúrias, se não se compadece dos defeitos dos outros, tolerando essas misérias com paciência, a fim de ajudar o próximo em sua santificação. Nesse sentido, nós não podemos entrar na Quaresma sem considerar que talvez a nossa penitência mais dura não seja o jejum, e sim a caridade para com o nosso próximo. Talvez a nossa penitência mais dura seja tolerar com paciência uma pessoa desagradável, uma pessoa difícil, uma pessoa que nos feriu em nosso passado. Talvez nada nos custe mais do que dirigir uma palavra bondosa a essa pessoa, sorrir e ser agradável para essa pessoa, mas, sobretudo, rezar mais frequentemente por essa pessoa, como quem reza por um grande amigo. Quando nós exercemos a caridade para com o nosso próximo, para com uma pessoa desagradável, uma pessoa difícil, uma pessoa que nos feriu em nosso passado, nós visamos unicamente a glória de Deus, porque nada ou praticamente nada no trato com essa pessoa nos traz algum ganho ou alguma consolação. Por esse motivo, a caridade para com o nosso próximo é o sinal mais infalível do amor a Deus.
porque somente uma grande caridade é capaz de tolerar a rejeição, a repugnância que sentimos quando encontramos esta ou aquela pessoa. Mas que consequência podemos tirar de tudo isso, caros fiéis? Se a caridade para com o próximo é o sinal mais infalível do amor a Deus, se uma grande caridade para com o próximo é o sinal mais certo do nosso progresso espiritual, então não tenhamos dúvidas de que o demônio precisa agredir, sobretudo, o exercício da caridade fraterna. Porque enquanto houver obstáculos no exercício da caridade fraterna, não é possível avançar no amor a Deus. Afinal de contas, caros fiéis, não há duas virtudes da caridade. Há apenas uma virtude da caridade. Se a caridade para com o próximo estiver comprometida, então o nosso progresso espiritual estará comprometido. Pois, como diz São João Evangelista, se alguém disser amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. É por isso que devemos perceber, mais do que nunca, o quanto um apostolado tradicional costuma ser particularmente afetado nessa matéria. Podemos afirmar sem medo de errar que basta um apostolado crescer para que cresçam também os conflitos nessa matéria, porque é como o joio semeado no trigo. Quem explica com muita clareza a razão disso é um dos mais importantes teólogos do século passado, o padre Garrigou-Lagrange, quando ele diz: o demônio intervém mais diretamente em certos meios excelentes, para aí impedir o grandíssimo bem que se poderia fazer. Ele busca mais diretamente confundir tudo, mais ainda que nos meios menos bons ou nos meios maus, onde já domina pelas máximas que aí são difundidas e pelos exemplos que aí se encontram. Como se vê pelo Evangelho e pela vida dos santos, o inimigo das almas semeia cisânia entre os melhores, colocando na imaginação como que uma lupa que transforma um grão de areia numa montanha. Nesse sentido, caros fiéis, quando ouvimos de alguns católicos que os ambientes ligados ao rito romano tradicional não devem ser frequentados, porque são ambientes onde predomina um certo farisaísmo, um espírito talvez sectário, ou outras acusações semelhantes, nós devemos usar dessas acusações a nosso favor. Afinal de contas, como disse o padre Garrigou-Lagrange, é nos meios excelentes que o demônio atua mais diretamente para impedir o grandíssimo bem que se poderia fazer. Se nos ambientes fiéis à tradição houvesse um espírito relaxado, um espírito mundano, um espírito liberal, certamente não haveria tantas faltas contra a caridade. Mas como nos ambientes tradicionais predomina um espírito zeloso pela própria santificação, então o demônio se obriga a minar o exercício da caridade para com o próximo, a fim de impedir o nosso progresso espiritual e arruinar aquele bom espírito daquele ambiente. Aquele bom espírito que deveria predominar naquele ambiente. Portanto, caros fiéis, nessa quaresma procuremos combater particularmente as faltas contra a caridade fraterna, seja em nossos círculos familiares e pessoais, seja no próprio apostolado. Quanto mais essa erva daninha for extirpada até a raiz, mais a nossa alma estará livre
para progredir na caridade, porque a caridade é uma virtude una. A fecundidade de um apostolado não depende tanto dos talentos de cada um, e sim da força de coesão entre as almas. Essa força que move essas almas a trabalharem e se santificarem em comum, como membros do único corpo místico de Cristo. Portanto, nós que nos preparamos e aguardamos a Páscoa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, devemos passar a nossa quaresma curando as feridas do seu corpo místico, pelo exercício sincero e autêntico da caridade para com o nosso próximo.